Eu estou inscrita aqui para levantar algumas questões. A mim me chama muita atenção o prosseguimento de um processo, de um projeto que não tem sustentação jurídica. Então, assim, a minha primeira questão é essa. Por que vocês contrataram uma consultoria que não é da área ambiental por R$8 milhões? Pessoal, calma aí, pessoal, olha, calma, eu acho que todos nós temos que falar aqui hoje. Então, se a gente mantiver a tranquilidade, todos nós falaremos. E eu tenho certeza que para o futuro, o resultado dessa audiência pública será um divisor de águas. Então, se nós todos mantivermos a tranquilidade, nós vamos longe aqui, certo? Então, retomando aqui, eu quero que o secretário me responda por que contratou uma consultora que não tem expertise em questões ambientais. Ela é uma consultoria para desenvolvimento de projetos com fins lucrativos. Ponto. Custou 8 milhões dos cofres públicos. E eu quero saber exatamente de onde esses recursos foram tirados. Eu sei que uma parte vem de multas, outra parte vem de outros pagamentos referentes à preservação ambiental. Mas qual o motivo de contratar essa consultoria se esse projeto ele tem um problema de origem insanável? Não tem como se alinhar. Vocês literalmente passaram por cima do artigo 255 da Constituição Federal e passaram por cima da Lei 9985 de 2000. Por essa lei e pela Constituição, não eu vou apresentar um projeto para áreas que estão constitucionalmente aprovadas, apoiadas, sustentadas como áreas de preservação. Preservação é preservação, não tem meia preservação. Você preserva metade do ser, a outra metade do ser está contaminado. Então, antes de qualquer consulta, antes de qualquer projeto, teria que ter as oitivas deliberativas constantes nesses artigos e nessa legislação. Então, eu não reconheço e nem acho que há legitimidade na continuidade de um projeto que tem erro de origem. Então, assim, essa é uma questão básica, porque nós estamos falando de preservação. A obrigação do Estado brasileiro é seguir a legislação. Segundo, houve um desprezo que, aliás, para não dizer que eu sou parcial, eu diria que é o mesmo desprezo que teve na assinatura do contrato, na assinatura do pacto sobre o crime de Mariana, que é desconhecer a Convenção 169 da OIT. Essa convenção tem poder de lei no Brasil, ela foi internalizada com um debate brutal dentro da Câmara. Você entrar no parque com o Paulo César Vinha, percorrer uma trilha ouvindo o som das árvores, mas ao invés disso, ouvir gritos de tirolesa, 100 mil pessoas lá dentro,
500 carros estacionados. Isso não faz sentido nenhum sob o ponto de vista de unidade de conservação. Esse é o turismo de massa. Fora das unidades, nós já temos isso tudo. Nós temos hotéis, muitos. Quantas pousadas tem em Itaúna? Precisa ter mais 2 dentro do parque? Precisa. Restaurante. Esse turismo de massa de muita gente Parque do China. Bora pra lá. Lá tem que muito rápido. Primeiro, em relação a se é privatização ou se é concessão, existe uma diferença muito grande. Né? E nesse caso é importante eu explicar a todos vocês, porque se eu estivesse fazendo uma privatização simples e pura, eu venderia o parque e ponto. E o cara faria o que ele quisesse com o parque. É lógico que não estamos fazendo isso. Vamos garantir, gente. Eu falo, depois vocês manifestam, vai ter fala. Eu vou repetir aqui só para não me confundir. Se fosse uma venda simples e pura, o concessionário, né, a pessoa que comprasse, poderia fazer o que quisesse com o parque. Né? Não é o caso aqui. O que nós estamos fazendo aqui é uma concessão, que é eu estou dando o direito a ele de fazer o aproveitamento econômico em uma dada área do parque, que não é a área inteira do parque, sob uma quantidade imensa de regras, que é estabelecida por um contrato. E a gestão do parque continua e continuará sendo do IEMA, que é o órgão gestor do parque. Em especial nas áreas intangíveis, que são aquelas áreas que não são de uso público, mas na área de uso público é uma gestão compartilhada, porque tem esse contrato e o IEMA, inclusive, vai ter que licenciar tudo isso que está sendo planejado para cada área dentro do parque. Então, a gestão do parque continua com o IEMA. E falando em IEMA, né, teve uma série de falas aqui sobre os impactos, etc., um monte das coisas que foram pensadas foram modificadas ou foram colocadas aonde estão, justamente por indicação dos técnicos do IEMA. A gente tem conversado com eles ao longo do tempo, a gente tem modificado o nosso projeto ao longo do tempo. Isso aconteceu recentemente, justamente para a gente colocar em áreas que se pode fazer o que está sendo pensado. Foi pensado coisas que estavam em áreas inadequadas? Foi. E aí foi recolocado, né, em áreas que poderia fazer aquilo, com a conversa que a gente teve e estamos tendo com o IEMA o tempo todo, especialmente com a GRN. Especialmente com a GRN, que é a Gerência de Recursos Naturais, que é quem é responsável pelos parques. Eu acho que é importante dizer, a gente tem uma previsão, pessoal, falou que nós vamos ter um impacto negativo no entorno dos parques. Só de geração de emprego, nós estamos pensando... Só de geração de emprego está sendo prevista... Só de geração de emprego está sendo prevista a geração de 10 mil empregos diretos e indiretos pela concessão. Limpar quarto, limpar banheiro. Além disso, quando você aumenta a visitação nos parques, é lógico que você aumenta a visitação em tudo aquilo que é em torno. Isso aconteceu em todo lugar que você teve concessão de parques. Isso acontece em todo lugar que você tem uma estrutura nova acontecendo. Obrigado. Então, por exemplo, a gente tendo nossos parques a cada ano com mais visitantes, teremos um entorno a cada ano com mais visitantes e sendo melhor aproveitado. E aí, para finalizar aqui, alguns comentários específicos de Itaúna. Sobre os barraqueiros, não só o concessionário vai ter que deixar os barraqueiros lá, porque isso estará no contrato, mas ele vai reformar as barracas, porque hoje as barracas estão ameaçadas de serem derrubadas, porque existe um processo do Ministério Público e um TCA com o IEMA sobre isso. E nós vamos resolver essa questão dos barraqueiros, reformando as barracas,
colocando em localização adequada, da maneira adequada, para que eles continuem lá, inclusive. Pergunta se ele quer. Estamos perguntando há longo tempo. Para que eles continuem lá, inclusive, tendo a sua barraca da maneira adequada. E de graça, não vai ter nenhum tipo de cobrança para o barraqueiro. Que boa vontade. Além disso, Vamos ouvir. é importante ouvir, senão não vai conhecer o projeto. Além disso, o que está sendo pensado na questão lá onde está a Casa do Tamandaré é exatamente pode ter até sido mal feito a imagem, mas é exatamente uma réplica da Vila Antiga. Tem que ser, para valorizar a história da Vila de Itaúnas, que é isso que faz sentido lá. E teremos uma série de conversas com a Vila de Itaúnas, agora ao longo do próximo mês, dos próximos meses, para dialogar sobre o projeto, dialogar com as comunidades locais e entender cada vez melhor esse projeto. Obrigado. Fora! Comentário político aqui. Itaúnas, inclusive, foi o primeiro que a gente foi conversar. A gente começou esse processo conversando com o Conselho de Itaúnas. Foi uma conversa inicial, lógico, tem que haver outros e haverão. Os técnicos de Lema estão aqui. Gente, no grito não resolve nada. Resolve muita coisa. Vamos ouvir, cada um no seu tempo. Gente, vai ser gerado um documento, isso aqui tem ata, assembleia, só que se ficar na gritaria aí a gente só vai atrapalhar a reunião e vai atrapalhar os registros, que são importantes, até de opinião de vocês. Vamos lá, Ine. Conclusões sobre PEDUC. Desrespeita à Constituição Federal. Desrespeita às leis que instituem o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, que é federal, e a lei estadual que institui o Sistema Estadual de Unidades de Conservação. Desconsidera o plano de manejo, o seu zoneamento, as normas e regulamentos das unidades de conservação. Projetos causam danos à biota, aos ecossistemas e aos processos ecológicos. Projetos degradam as paisagens naturais. Não consideram as diretrizes e os estudos feitos pela biologia da conservação. Cometem crime contra a natureza e ignoram os saberes e os sentimentos da coletividade. Desrespeitam a sociedade civil e comunidades tradicionais. Tanto para a preservação ambiental quanto para a visitação do público, né? O parque é uma unidade de conservação diferente da reserva biológica, que no caso da reserva biológica só se faz preservação. O parque é uma unidade de conservação com objetivo duplo, com objetivo de preservação, com a visitação das pessoas, justamente para que seja contemplada, aproveitada a beleza natural que existe ali dentro daquele parque. E eu faço questão ainda de responder algumas das questões que o secretário de Meio Ambiente mencionou em um vídeo para a rede social. Esse vídeo que ele fala que a gente está difundindo mentiras, e como eu disse, não só entendemos da legislação, como ressaltamos que sabemos os efeitos do que vem sendo aplicado no Estado do Espírito Santo, é sim a entrega de um bem público, é sim a entrega, né, do nosso direito de acessar a natureza e os parques. O secretário diz o seguinte, que estão fazendo política com o assunto. É óbvio que a gente está fazendo política com o assunto, porque o modelo que vem sendo implementado no Espírito Santo é essencialmente político. A entrega das nossas unidades para o setor privado é um tema essencialmente político. Então, nós vamos sim fazer política com esse tema. Debater, denunciar, dar o real nome, uma concessão de 35 anos é sim privatização, e goste o secretário ou não, nós vamos dar os nomes.